aqui hoje, né, junto com o irmão Itamar. Hoje vai ser uma live sobre a história da congregação. Nosso irmão Itamar Bueno, não é isso? Isso. E ele é ancião da Assembleia Cristã, uma das igrejas, não é isso, meu irmão? Confirma comigo? A Isso. Assembleia, né? Assembleia Cristã, Isso. igreja que também Deus deu a graça do nosso irmão Luiz Franciscon ser um dos dissidentes, né? Um dos fundadores. E daqui a pouco vai entrar também o irmão Irlan, o irmão Luan, para ajudar, amém, que está entrando, né? Eu vou pedir para que o irmão Itamar se apresente, né? Fale um pouquinho da denominação dele, onde ele serve a Deus também, para o pessoal estar conhecendo um pouquinho mais o irmão Itamar e o trabalho dele como historiador, né? E lembramos que temos na Bíblia, nas Escrituras, homens de Deus que trabalharam com a história, né? Temos o Evangelho de Lucas, né? Um historiador, né, que tinha prazer, né, de juntar as histórias ali para contar ali a essência do Evangelho, quem era Jesus, né? Jesus como um homem perfeito. Então, queremos que esse trabalho também é uma vocação santa. Se apresente para nós, irmão Tamar. Fique à vontade. Boa noite, meus caros irmãos. A paz de Deus a todos. Sou Itamar Bueno Coutinho, sou do Paraná e sou ancião, mas aqui não quero falar como ancião, sim como historiador, vou falar sobre a história, né? A Assembleia Cristã, ela nasce do avivamento pentecostal que ocorreu ali nos Estados Unidos, no dia 15 de setembro de 1907. E ela foi um embrião para, então, se tornar a congregação cristã. Mas eu vou deixar as perguntas aí para vocês, né? Não vou falar muito. Aí está um grande irmão. Esse de verdade é historiador. Grande irmão Léo Está Alves. participando aqui conosco também nosso irmão Léo, né? Léo Alves, né? Paz de Deus, irmão Léo. Ele vai também se apresentar, né? Dizer de onde ele é. É também um cara servo de Deus, né? De família com tradição, com raízes históricas, né? Na congregação cristã do Brasil e vai estar nos ajudando também hoje. Pode se apresentar, meu querido. Paz Deus, irmãos, estão me escutando? Estamos escutando. Perfeitamente. Então, eu conheço Itamar de longa data, acho que foi meu avô que batizou, não sei se é a avó dele, lá na Pranchinha, em Ponta Grossa. É um prazer, falando sobre a história da obra de Deus, e a história do coração tem uma história muito rica, e aos poucos está sendo descoberta, não só por membros, e de fato existe mais pessoas fora da congregação que estudam a congregação do que dentro. Para ter noção, tem tem dois livros a caminhos, né? Um é o Alma, que é um pesquisador americano, também descendente dos fundadores. Ele está trabalhando sobre a congregação, já publicou um livro sobre a congregação. E outro livro também estou trabalhando junto com a Ruby, que é outra irmã, que é uma cientista política. Então, crescido bastante os estudos, tanto histórico quanto teológico. Tem um teólogo americano, que é o Frank Macker, que é também descendente dos pioneiros. A teologia que ele faz, baseados no movimento pentecostal italiano, hoje está sendo celebrada porque integra a questão da Trindade em toda a economia de salvação. Paz de Deus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deu um probleminha na internet do irmão Léo, eu acho, né? Parou para você aí? Parou também. Parou para você, irmão Tamar? Não, para mim tá normal. Para ele acho que deve ter caído a conexão, mas já volta. Vamos esperar um pouquinho, que para ele já para mim não tá legal não. Acho que ele teve que sair da internet, né? Provavelmente foi a internet. Mas vamos dar seguimento, vamos começar e depois alguns fatos o irmão Léo vai participar também. Pode ser assim, irmão Tamar, para a gente ganhar tempo? Pode ser. Bom, se quiser esperar ele um pouquinho, quer tentar Vamos chamar. esperar então, né? Vamos aguardar.
E os que estão entrando, né, que não estavam no início, novamente nós somos colaboradores da página, irmão Luan, irmão Irlan também, amém, amém, as saudações. Não somos, Sim. né, administradores, algo assim, né, que algum que tomou, mas é um conjunto, a página tem uma liberdade, né, de colaboração, né, todos colaboram, todos agem juntos. Então, não tá. Deixa eu ver aqui se o irmão Léo voltou. Tô mandando Davi, meu solicitação. querido, Pode se apresentar, fala, meu filho. ó, sua câmera, se você puder virar sua câmera, que tá. Rapaz, eu tô com um probleminha com minha câmera, eu não vou poder virar. Hã? Deu. Voltou, irmão Léo, pode continuar. Opa. Desculpa, Amém, porque irmão a Lucas. conexão está meio precária. Tranquilo. E não sei onde eu parei de falar, mas basicamente é isso. Eu e o Itamar já colabora também há algum tempo, trocando material e outras coisas, e é Que um prazer maravilha. estar aqui conversando. Que maravilha. Bom, chegou o mestre da história, dá até vergonha de falar em história perto do irmão Léo Alves. Olha só, O rapaz. Léo Alves é um Então, historiador. Então eu, que perto bênção. dele, fico no chinelo. Olha para isso, rapaz. Eita, esses Eu, homens. eu devo muito, Imagina muito a a gente, hein, ele. Luan? E a nossa família Não, estamos é amiga aqui para aprender da muito. geração dos nossos avós. Então quem batizou a minha avó foi o avô dele, na década de O avô do 50. irmão Léo. Isso, o avô do irmão Léo Alves. O avô do irmão Léo Alves foi o primeiro presidente do Paraná. É isso, né, irmão Léo? Isso. Olha só, rapaz. Que coisa. Vamos iniciar, irmãos. Vamos iniciar com origens, né? Com a história. Eu queria que os irmãos, né? Um fala, o outro fala junto também. Falar sobre o início, né? Da obra de conversão que Deus fez na vida do irmão Franciscon e a relação dele com o movimento pentecostal, né? O que vocês podem falar, irmão Itamar, irmão Léo? O que vocês podem trazer e colaborar aqui pra gente? Itamar. Vou Fiquem deixar à para vontade. você começar, irmão Léo. Bem, o Franciscon, ele é acreditado, acho que ele é interpretado de forma errônea, eu acho. De um lado, tem uma figura mítica que desenvolve no Brasil, como que Deus revelou para ele para fundar uma igreja com os mínimos detalhes, são de culto, organização, outra coisa. Você chega em Chicago, até mesmo com a família dele, esse Franciscon eles nunca ouviram falar. E ele foi um servo de Deus bem, tem uma vida inspirada, e no entanto, tipo, quem organizou o primeiro grupo que veio formar depois a igreja foi o irmão Beretta. Ele teve contato, questão com o batismo do Espírito Santo, com William Durham, que era um pastor do movimento de santidade em Chicago, e também questão o batismo da água foi questão pessoal. Ele já conhecia outros batistas, inclusive alguns batistas italianos. Então tem gente, Deus revelou para ele que tinha que ser batizado na água, que ele nunca sabia sobre o batismo da água. E foi uma necessidade pessoal, porque ele tinha sido batizado como criança na igreja católica. Quando juntou-se à igreja presbiteriana italiana, ele não foi rebatizado na igreja presbiteriana. Então, simplesmente preencheu lá os documentos e tornou-se membro da igreja presbiteriana. E tanto é que, quando ele foi para ser batizado, o pastor Beretta, que era o que batizou ele, já tinha contato com um grupo um americano da Igreja dos Irmãos, que é o do Plymouth Brethren, os chamados darbistas, e foi batizado. E outra coisa também que, de certa forma, ele puxa crédito. Oi? Não. Puxa. Sim? Pode ficar à vontade. Já existia entre os italianos, já estava correndo o movimento pentecostal, embora Chicago foi o núcleo principal. Na Itália, Los Angeles, um dos irmãos que foram para Los Angeles, que era de Chicago, irmão Michele Knowles, ele já estava em Azusa antes do Franciscon
conheci a promessa do Espírito Santo em Chicago. Foi uma irmã chamada Ana Sundgren, que era uma casada com italiana casada com um sueco, que começou com os italianos em Azusa e mantinha correspondência com a irmã Rosina. E qual foi o papel do Franciscão? Ele que juntou, digamos, esses grupos e percebeu que estava acontecendo uma coisa diferente no mundo. Não era, já existia muita expectativa em relação ao batismo do Espírito Santo. Um pastor em Chicago, o Torrey, tinha escrito um livro sobre o batismo do Espírito Santo. Oi, irmão Léo. Sim. O irmão poderia explicar o que é o batismo, né, com o Espírito Santo para o pessoal aqui? O que acontece? Travou um pouco. Travou um pouquinho aqui a conexão dele. Davi, essa sua pergunta é importante, né? Porque muitos acabam tendo uma visão distorcida sobre esse assunto. Acaba criando, falando que batismo, coisas que são diferentes do que o movimento pentecostal acredita, né? É verdade. Vamos lá, irmão Léo? Sim. Opa, desculpa. Então, tinha duas vertentes maior de inspirar, que entendiam sobre o batismo do Espírito Santo. Uma era ligada aos metodistas, principalmente ao Charles Finney, que falava que o batismo do Espírito Santo a pessoa passava uma experiência subsequente de conversão, que eles perceberam que quando houve o batismo, Deus converteu a família de Cornélio, passou um período de tempo para manifestar o Espírito Santo. Quando os apóstolos creram em Cristo, passou um período longo para manifestar a infusão do Espírito Santo. Então eles perceberam que existia um lapso entre conversão e infusão do Espírito. Essa palavra acho que é efusão, é mais interessante. Então tinha essas duas correntes. A do Finney falava que o batismo do Espírito Santo, você era santificado, já estava pleno, pronto para ir para o céu, perfeito. Era chamado de perfeccionismo cristão. E outra corrente, chamada Santidade de Keswick, que falava que o batismo do Espírito Santo era mais um fortalecimento, endowment of power, mas não era nada concreto, eles não falavam, não tinha sinais visíveis. Simplesmente falaram, eu senti que fui batizado pelo Espírito Santo e Deus deu força para evangelizar. Isso foi o Moody, que foi um homem que influenciou bastante o irmão Franciscon. A esposa do Franciscon estudou na escola do Moody. E agora tem um irmãozinho da congregação indo estudar lá. Então, tinha essas duas correntes, mas ninguém acreditava e sabia qual que seria que certeza se foi batizado. Porque você acreditava em santidade, ok, foi santificado, mas como que você foi santificado? E daí apareceu um pregador chamado Kelso Carter, que fez o hino Creio nas promessas do meu bom Deus, falando que o batismo do Espírito Santo era cura miraculosa. E a ideia não pegou muito, mas teve lá seus adeptos. E depois, o movimento pentecostal foi isso, foi a síntese, quando eles perceberam que existia realmente, de fato, um batismo do Espírito Santo, e que o batismo do Espírito Santo se manifestava de diversas formas, principalmente pela presença de Deus na Terra. Essa é a principal característica, não é exatamente falar em línguas. Tanto que o Seymour falava, vamos daqui falando sobre Cristo, mas não vamos daqui falando sobre línguas. E o irmão Franciscon, ele já acreditava que tinha o batismo do Espírito Santo. Depois, quando ele conheceu a missão do Duran, que foi um dos primeiros a pregar essa mensagem em Chicago, ele aceitou. Eita, probleminha na conexão. Um pouco não. Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal, vão enviando, né? Aqui nesse aviãozinho, vai enviando para os amigos, vai enviando compartilhando a live. Voltou, né? Acho que voltou aqui. Vai nos ajudando. Desculpa que a coisa tá indo a pombo correr a coisa aqui. Tá certo. Então, essa ideia de poder, de Deus fazer milagre, tanto de cura divina, Deus manifestar com sinais visíveis de falar em língua,
esse pacote em si era crido como batismo do Espírito Santo. Tanto que só a partir de 1919 que surge algum movimento que tenta limitar o falar em línguas com a promessa do Espírito Santo. Mas tinha antes disso alguns teólogos, algumas vertentes, inclusive no movimento italiano, que foi o Tolini, por exemplo, que falava isso, mas essa ideia de igualar com falar em línguas ganhou força a partir só da década de 19, a partir da década de 20. E também mais ou menos esse grupo de Chicago e na região central dos Estados Unidos. Entendo. E basicamente essa foi a experiência dele. E crente nessa experiência que Deus estava mandando e renovando com o Espírito Santo, ele viajou pelo mundo, ele e outros também. Para o Brasil, não só veio ele, veio o próprio irmão Petrelli, que foi outro irmão, que veio para a Argentina, a Lucia Mena, veio o Agostino Lencioni, Luigi Terragnoli, mais tarde ainda veio o Venâncio Buleia. Então, foram vários irmãos que Deus usou, no entanto, ficou mais na memória nossa o irmão Franciscon, tem uma biografia fantástica, foi um homem que se rendeu para buscar ser servo, tanto de Deus quanto do próximo, mas a história é bem mais cíclica do que parece. É isso que eu e Itamar está tentando resgatar, né? Que maravilha. Então, irmão Léo Alves, a questão dele com a Rua Azusa, ele, por certo, congregou muitas vezes na Rua Azusa, né? Ele congregou, eu acho, a partir de... A irmã Rosina viajou para a Rua Azusa, acho que em novembro, a escala do tempo o pastor Durham foi para Azusa, acho que em fevereiro de 1907. E o movimento pentecostal em Azusa. E os italianos, o grande dia que eles consideravam é o de 15 de setembro de 1907, que foi, digamos, o Pentecostes entre os italianos. E em outubro, a irmã Rosina foi para Azusa e depois, passado mais um tempo, o Franciscão ficou para cuidar da igreja em Chicago e ele foi, acho que começo de abril para 1908 e ficou até setembro, ficou uns 3, 4 meses congregado lá. Um irmão que era da igreja de Los Angeles, falou que o Seymour, que era o pastor, fez uma coleta para ajudar a formar o grupinho italiano. Eles não tinham local, e alugar uma casa que viria um irmão que era o John Perot para formar a primeira igreja italiana de Los Angeles. E foi feito o Seymour que fez a coleta para custear o início. E então lá até hoje, que tanto a congregação quanto outra igreja que chama Christian Assembly. Sim. É interessante essa relação com ele com a Azusa, porque alguém aqui até que escreveu no Brasil, ele quer negar essa parte aqui. Ele não teve envolvimento algum com a Rua Azusa. E historicamente teve, sim, né? Tem várias coisas que provam que ele teve um grande envolvimento com a Rua Azusa. Em questão até mesmo de doutrinária, tem várias influências. Por exemplo, o Seymour ensinava o Asco Santo. O Seymour era a favor de ministros leigos, chamados de elders, de ancião. O Seymour, ele tinha uma Isso é uma tradição de wesleyana, né, irmão? Do movimento de santidade, né? O Seymour tinha muito essa influência. Sim, o Seymour, ele frequentou uma igreja em Indiana que chama hoje Igreja de Deus Indiana, que tem tantos movimentos nos Estados Unidos que tem o mesmo nome. E dessa igreja pegou vários costumes e, tipo, era um movimento popular, que mais ou menos horizontal. Por exemplo, não só o Seymour, mas o Parham, Charles Parham, falava que você tinha que ler a Bíblia pela Bíblia. É um movimento chamado biblicismo. E tinha duas correntes de interpretação na época. Um era histórico-crítico e outro é histórico-gramatical. As duas eram diacrônicas, buscavam no passado. O Parham e esse movimento de santidade falavam, não, a gente tem que buscar a palavra no presente. Deus fala pela palavra no presente. Então, eles pegavam uma concordância, estudavam por tópico,
E, inclusive, até hoje, no estudo bíblico da Igreja de Chicago ainda é por tópico. O recitativo é feito por tópico. Raramente é feito, ainda tem. Eu estive lá em 2007, 2008. Por passagem, tipo, por um capítulo. Geralmente eles pegam o tópico, sei lá, a santificação, e citam vários versículos ligados a isso. Interessante. E essa abordagem era meio revolucionária, era olhado de cima para baixo. Tipo a escola de Princeton, que era um movimento forte calvinista, falava, não, isso aí você pode até conhecer muito bem a Bíblia, mas vocês estão interpretando errado. Então era bem discriminado essa forma de leitura da Bíblia. E é uma forma que também unia tanto o movimento de santidade quanto, infelizmente, no Brasil a gente tem um baixo letramento, não só na congregação, mas no geral o brasileiro lê pouco e lê mal. Meio que morreu essa tradição, mas basicamente isso afetou muito a maneira de ver a própria Bíblia, a mesma forma de esperar que o Espírito Santo ajudasse a interpretar a Bíblia. Então esse sentimento de dependência era bem forte. Então tem essa oposição entre o homem e Deus. Então, o homem é fraco, Deus é forte, manifesta seu poder pelo Espírito Santo. E essa resignação foi uma das principais características tanto do movimento de santidade, do nascente movimento pentecostal, né? E, de certa forma, a congregação é uma das igrejas, a Assembleia Cristã também, que mantém essa característica de antipersonalismo, que é a ideia do Seymour, principalmente, é que a igreja não era um lugar para carreira, não era um lugar para pessoas se aparecer. E o pentecostalismo sempre atraiu pessoas carismáticas, no centro de pessoas que gostam de um pote, e outra coisa. Então, essa ideia de, digamos, todo mundo ser igual, estar diante de Deus de forma igual e não se aparecer, é uma característica antiga que a gente preserva. Eu acho que temos que nos prezar por isso. É verdade. Meus irmãos, eu vou fazer umas perguntas enfáticas e o irmão Itamar já vai fazer as suas ponderações. O irmão Léo pincelou alguma coisa para a gente, de que muita coisa, né, pelo senso comum, né, pelos ditames populares, normalmente eles costumam falar, né, de uma revelação, né, de que foi só o irmão Franciscão. No início, né, vamos dizer assim, no início da obra de Deus na congregação, ou no início, né, da história da congregação, como nós assim entendemos, por acaso, né, Deus moveu o irmão Franciscão, ocorre muito isso, né, de falarem para voltar aos costumes apostólicos que foram perdidos, né, há muito tempo, e que a congregação que trouxe todos, né, as doutrinas apostólicas e tudo mais. O que você tem, irmão Itamar? Deus falou para o irmão Franciscão assim, você vai no Brasil e você vai iniciar o único lugar, né, que vai ser a obra de Deus certa e correta. Na graças a Deus. A verdade, a missão dele era única e exclusiva para a Argentina. Ele não viria ao Brasil. Ele veio ao Brasil por um acidente. Foi plano de Deus, sem dúvida. Não deixo dizer que foi um plano de Deus ele vir ao Brasil. Porém, aqui está o irmão Léo Alves, que sabe bem essa parte também. Ele vem à Argentina a convite da irmã Lúcia Mena, que tinha parentes ali na Argentina, e ele vem para iniciar a obra na Argentina. Aconteceu 2 grandes milagres ali na Argentina, que levou ele a ser julgado e a ser preso, tanto ele como o irmão Lombardi. Um dos milagres que você tem notícia, que quem me contou foi o irmão Medina? Irmão Medina, né? O irmão Medina conta que o irmão Francisco ele tinha o dom da cura, ele impôs as mãos sobre uma irmã paralítica e ela caminhou, ela andou. Então foi um milagre estrondoso, e foi isso que, fora isso, eu consegui o nome dela agora, depois de muitos anos de pesquisa, consegui o nome dessa irmã paralítica, e tem mais uma outra irmã também que recebeu a cura. Então, por conta desses 2 milagres aí, ele foi preso e ele teve que assinar lá um acordo de não ficar mais na província onde ele estava. Mesmo assim, ele teimou pregando o evangelho ali naquela província. Depois ele foi a Buenos Aires, continuou disseminando a palavra de Deus em Buenos Aires,
até que certo ponto que os argentinos deportaram eles para o Brasil. Então acabou que expulsaram ele para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil expulso, deportado. Então foi um caminho de Deus. Não é isso, irmão Léo Alves? Sim, exatamente. E é interessante que ele era bem turrão. Até nas piadas nossas, que ele é tipo o Uradite. Se pegava o quadrinho de cartoon, ele era daquele tipo. Teimoso, feito uma mula. E mesmo proibido, continuou pregando. E é interessante que essa primeira missão na Argentina, ele não estava planejando. Aliás, essa primeira missão, eles tinham uma ingenuidade e achavam que as pessoas iam aceitar, porque ele era evangélico, a manifestação do Espírito Santo. Isso não era só da congregação, isso tinha Lucy Lederman, que é uma irmã, teve alguns encontros e desencontros. Ela viajou para a Palestina, porque Deus me falou que dom de línguas em árabe, por chegar lá, tudo não vai converter. E depois, até ela teve alguns arranca-rabo com Lombardi foi para Jerusalém, foi para a cidade de Gaza, e a Lucy Lederman foi para a Argentina também, em 1921, 22. Eles não estavam preocupados em fundar uma nova denominação como um grupamento de gente. Tanto que nessa missão, esse grupo foi evangelizado. Quando eles foram embora, eles encaminharam para um grupo chamado União Evangélica, que existe até hoje, que era um missionário neozelandês, que estudou nos colégios do Charles Spurgeon, na Inglaterra. E em Buenos Aires, ele evangelizou uma família, chamada os Petrins, que não sabe ao certo se ele caminhou para o Exército de Salvação ou para a Igreja Batista. Mas ele não preocupou formar um grupo. Depois, tem toda uma história argentina que é muito bonita e espero que o Itamar escreva e coisa. Teve uma seca, as famílias crentes migraram e coisas, ficaram alguns poucos. Vieram 2 irmãos dos Estados Unidos e reiniciaram a igreja e organizaram um grupo específico, que em Vídea Devoto. Isso foi em 1916, 17 que eles viajaram. Então, tem uma piada que o Borges, que é um autor argentino, falava que Buenos Aires teve 2 fundações como cidade. Tem um conto dele sobre isso. E a Obra de Deus italiana na Argentina também teve 2 fundações. Então não tinha essa preocupação de denominacionalismo. Ele chegou em São Paulo e foi pregar numa igreja presbiteriana de italianos e esperava que eles aceitassem. No entanto, não foi o que aconteceu. Na Itália, a mesma coisa. E foram pregar um grupo de batistas na cidade de Matera. Alguns batistas na cidade de La Spezia aceitaram e deram abrigo para os novos crentes lá e se congregaram por muito tempo juntos, até que depois foi criada uma igreja separada para os pentecostais. Mas congregaram quase 20 anos juntos em La Spezia. Então, aos poucos a gente se envolve, não é só a fundação, é a trajetória, o crescimento acaba tendo os fatores que influenciam o presente, né? Olha só, rapaz. Então, vai ser um tabu até quebrado, né, por muitos, né? Então, o irmão ele não teve uma intenção de fundar uma denominação, uma instituição, né? Vamos dizer assim, um caminho certo, né? A intenção dele era a propagação do evangelho, não é isso, meu irmão? Sem dúvida alguma. Na Argentina, lá em Buenos Aires também, eu não sei se o Léo Alves tem conhecimento, mas mediante uma carta que eu consegui agora do irmão Franciscon, que ele enviou para o irmão Rebufo, ele conta que ele pregou também no meio dos metodistas e esses metodistas também acabaram, alguns ali, aceitando a mensagem dele. E também, através desse, consegui descobrir qual foi o navio que ele veio lá dos Estados Unidos, então, para a Argentina. Então, tem bastante coisas novas aí que eu consegui pesquisar. Que maravilha. E essa questão dos milagres que aconteceram ali na Argentina, eu documentei já no livro de 2010, na verdade. Então, eu resumi aqui para falar um pouco da Argentina, porque é muita coisa para se falar. Então, como diz o irmão Léo Alves, vamos lá. A Argentina ele tem uma história muito bonita. Mas vai precisar de muito tempo
numa live Muito não tempo, né? consegue falar, não. Eu vou passar já já a bola para os meninos que estão comigo, Luan e Irlan, também para fazer algumas perguntas, mas os irmãos falaram que discorreram a nós, né? A intenção dele primordialmente foi a Argentina, depois, pelo caminho do Senhor, ele foi ao Brasil, se iniciou lá, né, a propagação do Evangelho, ele pregou a mensagem pentecostal na igreja presbiteriana, não é isso? A mensagem pentecostal na igreja presbiteriana. A intenção dele, sim, era a propagação do evangelho, mas, ao fim, mais detalhes, né, sobre isso, tem um livro do irmão Itamar, não é isso? Sobre a biografia do irmão Luiz Franciscon. Está perto do irmão aí, irmão Itamar? Só para o irmão mostrar. Vamos lá. E para a gente ver mais detalhes, ou quem sabe Deus preparar outras lives, né, para a gente comentar mais detalhes até dos milagres. Olha aí. Esse é o livro, né, meu irmão? É biografia do nosso irmão Luiz Franciscon. E aí, para a gente partir. Olha só. Cheio de documentos, não é isso, irmão Itamar? Oi? Com bastante documentos, fontes que não ficaram só nas fontes orais, né? Eu estava conversando antes da live com o irmão Itamar, ele tem fontes que não ficam só das fontes orais, que um contou para um contou para outro. Ele tem documentado, né? Carta do nosso irmão Vitório Angari, carta dos irmãos, né? Do início mesmo, né? Da obra, carta do próprio irmão Franciscon, passaporte, né? Esse livro do nosso irmão Itamar, né? E o irmão Léo também, irmão Léo Alves, também vai depois, vai lançar, né, irmão Léo? Um livro de um dos irmãos, né, também que participavam juntos, né, dessa comunidade italiana, né, pentecostal. É isso mesmo? Bem, no momento estou trabalhando mais para um público acadêmico de língua inglesa. Eu já tenho alguns artigos publicados sobre história da congregação em inglês. E tem um artigo também, está disponível, porque minha esposa traduziu para o português. Está no meu ResearchGate, conta a história da igreja nos Estados Unidos. Então, uma visão geral também do movimento. Maravilha. Vamos. Pode falar. E tem um site que estou criando, tem uma base de dados, todos os documentos são fontes primárias e documentos acadêmicos. Tem mais ou menos, já lançado lá, mais ou menos uns 300 títulos. Olha só. Mas, por contar tudo, tem mais ou menos esse fonte primária e trabalhos acadêmicos, tem mais ou menos uns 1.200 obras. Meu Deus. Só sobre a congregação tem cerca de 400 teses e dissertações. Meu Deus. Excelente. Então, tipo, é mais conhecido do que as pessoas imaginam, até mesmo muitos pesquisadores não sabem que existe fonte documental, porque a congregação é uma igreja de oralidade muito forte. Porém, tem uma rica biblioteca circulante que pessoas são os chamados intelectuais orgânicos, que é o caso tipo ele é o Itamar, faz o trabalho de formiguinha de juntar. E então esse corpus, essa massa documental, a gente espera que vá fluir em muita coisa. E, Olha por só. exemplo, a gente tem cartas, tem muita coisa foi perdida, muita coisa que a gente empresta para irmãos nunca devolve, então acaba circulando. Agora que tem coisa digital, é possível que retorne, né? Entendo. É Deus. E assim, felizmente, né, muitos dos nossos irmãos, os membros da própria denominação, não conhecem, né, a história da igreja, a história dos fundadores da igreja. E assim, ter um local onde você encontre vários documentos, várias informações sobre isso é muito importante. Importantíssimo. Meus irmãos. Sim, irmão, pode mostrar, irmão Tamar. A carta da Assembleia Cristiana da viagem. Né? Da viagem, né, meu irmão? A carta aqui eu tenho a dele, com o time da Assembleia Cristã, tem do Ottolini, tem do Petrelli, tem de vários missionários. Só que a própria Assembleia Cristã ela não colocava
nome da Assembleia Cristã em seus prédios. Ela só foi colocar o nome da Assembleia Cristã em 1914, quando compraram o primeiro prédio próprio. Mas enquanto a igreja ela se congregava em prédios alugados, elas escreviam somente em nome do Senhor Jesus, semelhante à igreja brasileira, que também, se pegam lá a foto do Brás em 1931 e tantas outras que tinha, fotos antigas vão ver que não tem placa na frente das igrejas. Existe uma placa lá em nome do Senhor Jesus. Olha só. O nome de congregação mesmo, em frente de prédios, a primeira igreja a colocar a placa de congregação é a Igreja do Bom Retiro, em 1936, se eu não me engano, né? Depois que foi oficializado o nome, desde a década de 20, eles começaram a querer usar o nome. Mas quando foi oficializado mesmo, em 28 eles adotaram o nome, em 36 de fato foi oficializado, e aí a Igreja do Bom Retiro é a primeira igreja por placa de congregação. Olha só, meu irmão. E no que se refere aos pontos de doutrina, né? A esses pontos de doutrinas que nós temos na contracapa do Inário, a gente sabe que tem uma história muito bonita. Olha só, é o quadro aí atrás, né, irmão Léo? Antigamente as igrejas tinham esse quadro, e ele é Sim. bilíngue, inglês e italiano, com os 12 pontos de doutrina. E embaixo é interessante que fala porta fechada para quem ensina de forma diferente. Olha. E... Sim. Está aqui do lado. Quem fez os pontos de doutrina foi um irmão chamado Max Tozetto. Ele era um dos mais cultos da época entre os crentes italianos, um baixinho, barbudo. Boa parte dos nossos hinos, sim, usavam um cavanhaque. Boa parte dos nossos hinos foram ele que fez. E teve o problema questão do sangue, que eles falam. Tipo, o Meicone teve um arranca-rabo com o Frascon, falava que tinha que comer a morcela, que era tipo um chouriço que vai em sangue, e gostava disso. Tiveram uma encrenca por causa disso. Isso provou muita divisão na igreja, tanto na Argentina, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. E para acabar com o problema, foi feita essa convenção em Niagara Falls em 1927. Participaram 70 igrejas. E o Tozetto, que presidiu, ele cerrou a igreja para expandir. E daí, o último pessoa viva a participar dessa assembleia era o Alfred Palma, que é genro do Tozetto. E o pai do Alfred, que é o Michele Palma, era diácono, depois foi ancião, participou também. A esposa do Michele, que é a Catarina, foi a secretária que redigiu. E o Alfred tinha 14 anos, ele já participou, que as reuniões eram abertas, até mesmo no Brasil. Tipo no Brasvelho, quando a igreja cresceu, passaram a reservar a galeria para a Irmandade. Depois cresceu demais, não, só para o ministério. Mas, as reuniões do ministério, sim, a Irmandade tinha acesso? Sim. E até meu pai lembra quando nos anos 50 era pequeno, tipo 4, 5 anos de idade. Lembro dos irmãos discutindo se a gente podia passar sabão ou não. Cosméticos, essas coisas. Teve um movimento também meio feio naquela época que pregava o legalismo. Irmão, Mael, teve uma pergunta aqui do irmão Marcelo, foi um pouco sobre isso também, né? Sobre até que ponto os usos e costumes podem ser tidos como influenciado pelo movimento pentecostal. Ou seja, esses usos e costumes têm a ver com o movimento pentecostal, como surgiu? São fontes diversas. Tem bastante coisa do catolicismo popular. Se pegar os beatos no Santa Catarina, na região rural, no interior do Nordeste, ou em Portugal, na Espanha, tem muito costume similar à congregação. E não só a congregação, a Assembleia de Deus também herdou essa influência católica, a Deus brasileira. Tem heranças do movimento pentecostal também. Só que a congregação era considerada a igreja mais liberal.
dentre os evangélicos. Tanto que o Emile Leonard, que foi um dos primeiros historiadores a estudar a congregação dos anos 50, ela classifica ela como a menos legalista. E eu vejo, por exemplo, fotos, o Tamar tem uma foto depois pode compartilhar com a gente, da igreja das irmãs na frente, de Ponta Grossa, tudo com o chamado beehive, que é um cabelão curto, com uma bola assim, saia curta e coisa. Era o estilo normal. Você pega fotos 10 anos depois, mais ou menos meados da década de 60, você consegue identificar quem que é crente da congregação e quem não é. Houve uma mudança de costumes nessa época. E, então, o que aconteceu? Teve muito fluxo nos anos 50, teve um avivamento muito grande no Brasil, cresceram várias igrejas independentes, alguns ligados ao movimento de cura divina. Várias pessoas vieram para a congregação e trouxeram seus costumes. Também questão de movimentação interna. Bastante gente da Assembleia de Deus, que era nordestino, veio para o sul e veio para a congregação. E trouxeram os costumes dos suecos, que eram mais rígidos que a congregação. Tanto que nessa época, na Austrália, eles tentaram unir a igreja italiana com a Assembleia de Deus. Parou porque, por causa do vinho e dos costumes. Os italianos não aceitavam muita coisa que são de uso e costume que era diferente. E para os australianos pentecostais, beber bebida alcoólica era o fim do mundo e não aceitavam, mas eles fumavam. Já os italianos aceitavam que fumasse, mas bebia vinho e cerveja. Então, são confluência de vários, e isso, e dentro da congregação sempre também teve uma vertente mais rigorista. Tipo na Itália tem os Zaccardianes, que até hoje eles não tiram foto, e excomungaram meio mundo, excomungaram o Brasil, excomungaram o irmão Franciscon. E no Brasil teve esse movimento, principalmente nos anos 50. E uma igreja que meu bisavô era cooperador, quase todo mundo saiu e fundaram a Congregação Cristã Conservadora em Santa Mariana, que era extremamente conservador. Isso foi usava aliança ou outras coisas. E em São Paulo tinha um movimento que era contra o 13º, que falava que era idolatria. E tinha um grupo que era contra tratamento médico, falava que também era falta de fé. E tirava liberdade quem ia no hospital. Então era meio por anos difíceis. Olha só. Vai mostrar alguma coisa? Aproveitando essa... Aí eu mostrar, esse aqui é o comentário dos nossos artigos de fé desse irmão que participou. E eu já fiz a tradução dele e espero que até o final do ano lance em português. Pronto. Muito mais. O irmão Léo Alves, ele tem muitos documentos que ele escreveu sobre a história, mas ele, se juntar, já dá um livro, mas ele nunca quis, eu não sei o porquê, mas desde o ano de 2000 que eu pego esses apanhados, documentos que ele semeou aí, e já dá um livro, na verdade. Então, ele tem muita coisa boa aí. Eu vou mostrar a foto aqui de onde foi feita a convenção lá em 1927. Como o irmão Léo Alves falou, fontes de doutrina, né? A igreja menor, ela foi cerrada no meio para poder comportar os irmãos. Aqui está o púlpito original lá da convenção, do dia da convenção. E tem uma obra bonita dessa igreja, que quando os irmãos foram comprar ela, eles não tinham dinheiro. Era tudo imigrante pobre, né? E daí viram o prédio mais ou menos, que eles tinham interesse, e foram dar o lance. Colocaram o dinheirinho que tinha as moedinhas no envelope e deram. Foi um único lance. Meu Deus. Então, tipo, foi um valor irrisório. Depois os irmãos expandiram a igreja, reformaram e coisa. Então, desde lá Deus vem operando. Olha só, rapaz. Irmãos, a gente vai passar por conta do tempo para perguntas agora sobre o ponto de doutrina, sobre a congregação hoje, antes, né? Sobre desde a sua origem até agora, o que mudou, o que é mesmo, o que sempre foi. Vai ficar salvo assim a live, para quem está perguntando, né? O rebatismo, como é que funcionava, acontecia mesmo, o que mudou vamos dizer assim, de institucional, de doutrina, o que a congregação acredita. Irmão Itamar,
essa questão do rebatismo era apoiado, né, pelos irmãos que fundaram, pelo irmão Franciscon, pelo início na congregação? Como é que funciona? Não, não, de maneira alguma. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais atrás. Aqui é o INAD de Pronto, 1932. olha O INAD só. de 1932, se vocês olharem aqui no rodapé, ele está dizendo que foi impresso por concessão das igrejas cristãs italianas. Então, justamente é essa convenção que A ela convenção. agregou 70 igrejas. Ela tinha diversos nomes, essa convenção. Tinha lá a Igreja Cristã de Niagara Falls, Congregação Cristã, Assembleia Cristã. Eram 70 igrejas com nomes de diversos nomes, todas ligadas em convenção. O que ligava a ela eram os artigos de fé, os 12 pontos de doutrina que ligava todas elas. Não é isso, irmão Léo? E a Sim. congregação ela não participou lá, mas ela aceitou. Em 1931, o irmão Francisco trouxe para o Brasil os artigos de fé. Até em 31 mesmo, eles já reformaram o artigo que falava da Santa Ceia, porque na versão original ele meio que mistificava, meio que queria dizer que o pão virava o corpo e o vinho literalmente virava o sangue. Então eles consertaram para não virar essa idolatria. E em 33, novamente, eles passaram em Chicago essa reunião sobre esse assunto, mas no Brasil, já em 31, eles mudaram esse artigo. Bom, então aqui está o primeiro inário da congregação. Ele é de 1932. Antes disso, o inário ele tem tudo timbre de Assembleia Cristã. Mas esse aqui ele já tem o nome de congregação. Bom, então nós podemos ver que a congregação ela tinha uma ligação, embora que não era formal, mas ela tinha uma ligação espiritual grande com a Argentina, que tem diversas cartas de ação de lá para cá, e vice-versa, dos Estados Unidos para cá, da Itália para cá. Então se tinha uma ligação, uma comunhão espiritual entre elas, mas não se havia uma centralização das igrejas. Eram igrejas co-irmãs, porém não eram centralizadas. A figura do rebatismo, ela quando foi introduzido na congregação, oficialmente, foi em 1961 e ela passa a vigorar em 62. O irmão Léo Alves pode falar alguma coisinha sobre essa parte do rebatismo aí também. Então, nós de 1910 até 1962 não existiu o rebatismo na congregação. Então, mais ou menos. Era até mais ou menos década de 30, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, na Itália, na Argentina, não tinha. Depois teve um afastamento dos italianos em relação a outras igrejas, por vários motivos, principalmente porque tinha muita controvérsia entre pentecostais anglo-americanos. Cada dia era uma dor de barriga nova que eles criavam, e, por exemplo, teve um movimento que chamado Movimento do Nome Sagrado. E eles falaram que o nome de Jesus é Yeshua e coisa e tal. E foi um irmão, ele era da igreja de Buffalo, o Ângelo Treina, e que escutou ele entre alguns pentecostais e lançou um movimento e causou controvérsia na igreja. Então, mais ou menos por causa de novas ideias, começou a se isolar. Isso não foi só para da congregação, foi praticamente outros movimentos também. E o que acontece? Nos anos 50 surge esse movimento que era mais rigorista e místico, e surgiram outras igrejas no Brasil, então começa a querer se distinguir. Por exemplo, saudação. Antigamente se saudava em italiano Pace Dio, Pace do Signore, e padronizou uma forma só. Antigamente usava véu de várias cores. Minha avó falava que a mãe dela tingia os véuzinhos dela e da irmã dela com casca de cebola. E meu avô tocava violão na igreja. E cantava-se outros hinos na igreja além do inário. E corinhos e outras coisas. A coração era mais informal. Tinha coral. Ponta Grossa, acho que ainda até hoje tem coral na congregação. Nas Santas Ceias e batismo, os ensaios de irmãos cantam no coral da congregação de Ponta Grossa. Glória a Deus. Então, a fórmula batismal
da congregação, não é da congregação, já existiam outras igrejas pentecostais, Charles Spurgeon, em Chicago, o movimento de santidade também utilizava. Aqui na Noruega, nos países escandinavos, é a forma mais comum, tanto em batistas, luteranos, pentecostais, usa essa forma. Tem origem nos moravianos, na igreja dos irmãos moráveis. E no Brasil, por ser talvez a maior igreja que siga essa forma, meio que muita gente acha que é exclusivo da congregação e passou a ser uma marca identitária para distinguir das outras igrejas. E passaram a usar isso como critério, mas, no entanto, mesmo em 61, que não foi uma coisa uniforme, porque o Neto Franciscon falou que ele não sabia que tinha sido feito ensinamento no Brasil, e o Neto Franciscon tinha todos os documentos que ficou com o vô dele, e a mãe dele foi secretária do Franciscon. Então, o cara tinha base para falar. E o Franciscon também permitia, ele era adepto de uma missiologia, que cada igreja tinha que ser autônoma. Então, tem uma carta do Mon Rebuf. Por que no Brasil não tem publicação? Tipo jornal. Porque os irmãos lá decidiram não ter publicação. Pronto. Na Argentina tem jornal, nos Estados Unidos tinha jornal, na Itália tinha jornal. No Brasil decidiram que não. É semelhante ao Mensageiro da Paz da Assembleia de Deus? Sim. O jornalzinho, né? Aham. E por quê? Porque na época, quando foi a Convenção de 36, o Franciscone ainda estava brigado com o Petrelli, que era outro ancião, e o Petrelli era chamado de Novas Luzes. Então, muita gente interpretou, então não pode usar os Novas Luzes, o jornal do Novas Luzes. O Petrelli era jornalista, advogado e mil outras coisas, teólogo, professor universitário, etc. E em 43, os dois se reconciliaram e se arrependeram das controvérsias e outras coisas. No entanto, no Brasil manteve o mesmo ensinamento, mas de modo algum não era em si a publicação, era um periódico, não era para os irmãos lerem, porque na época eles estavam encrencados. Então, mas mesmo o rebatismo tem muitas exceções. No Chile não tem rebatismo, nos Estados Unidos, quando morava lá, tinha de 20 e poucos irmãos, 7 anciãos não eram rebatizados. Faz 2 anos veio um ancião da Itália, dos Zacardianos, para a congregação, veio com a igreja toda, veio com o ministério, não é solteiro e não foi rebatizado. Na Índia, tem vários. No Brasil mesmo, conheço gente que não foi rebatizado, está em ministério e outras coisas. Então, e recente, não foi de 61, não. E acompanhei um caso, uma família que mudou a liturgia do culto da igreja deles, e vieram para a congregação, os irmãos permitiram que os filhos estudassem a música, depois passaram da Santa Ceia, e quando foram embora, deram a carta como membro, normal. Então, existe muito região por região, cabeça de cabeça. Acho que Irmão Léo, aproveitando a pergunta sobre rebatismo, quando dá essa origem um pouco exclusivista no nosso meio? Visto que o próprio irmão Francisco não queria denominacionalismo. Estão me escutando? Quando é que a gente começa a ser mais exclusivista? Um pouco, né? Essa mentalidade. Itamar. Tá me escutando? Caiu a conexão aqui? Escutando. Então, sobre o rebatismo, ele foi um tema da Convenção de Filadélfia, né, em 1932. Eu não sei se você chegou a citar para os irmãos aí. E foi uma coisa nos Estados Unidos nesse assunto, eles eram naquele contrário. Irmão Léo, grandes revelações, a irmã Léo falou, né, que na verdade as revelações podem ser coisas que nós não conhecemos, não entendemos. E às vezes achamos que por outro lado, aqui no Brasil tinha uma obrigação a pessoa vir de uma outra denominação batizar novamente, né? Tá travando aí. Peraí. É que atrasou um pouco a internet, aí falaram ao mesmo tempo, mas acontece. Vamos lá. Continua, irmão Tamar, rapidinho. Me perdoe, irmão. Cortamos o irmão. Então, em 1932, houve uma convenção em Filadélfia, nos Estados Unidos, que foi tratada a questão do rebatismo. Lá, os anciões do irmão Franciscon se posicionaram contrário ao rebatismo. Depois, na Itália, em 1944, também, eles eram contrários ao rebatismo. E depois, o Vitório Ang com Miguel Espina, já na década de 60, eu tenho cartas de 70, que mostra quanto o Vitório, como o Miguel Espina, eles também eram contrários ao rebatismo. O Miguel Espina e o Vitório Ang.
Miguel Espina e Vitório Angra. Agora, eu não entendo por cargas d'água que ele... tanto o Miguel, ele já era um dos mais velhos aqui no Brasil. Eu não sei a que ponto... Na verdade, o autor, alguns falam que é o irmão Ricei Lavander, mas não tem como a gente afirmar, porque na época já existia o conselho, na época já existia vários anciões mais antigos, o irmão Jofinotti ainda estava vivo. Então, há fumaças, há indícios, né? Que seria o irmão Ricei Lavander, uma das pessoas que tentou introduzir, né? Olha só, rapaz. O que Voltou você aí, meu poderia filho? falar nessa questão, irmão Léo Alves? Foi mais ou menos esses anos bravos, anos 50, que a igreja cresceu e tinha esse movimento que era bem legalista e anti-intelectual e meio, eu chamo de movimento místico rigorista. E teve irmãos que foi sentado por causa disso. E um grupo muito forte era extremamente exclusivista. Mas, no entanto, por exemplo, teve os ensinamentos tanto de Filadélfia, 32, da Itália, 44, da Argentina, em 50, 51, teve uma única assembleia na Argentina, conseguiu agrupar todo mundo, que foi em Santa Fé. Foi passado o mesmo ensinamento que é o batismo, basicamente, é compromisso entre o crente e Deus, não envolve denominação. O batismo é para ser membro de uma igreja. Tanto eles enfatizam a questão que a identidade do crente com Cristo. Tantas palavras do batismo remetem a essa ideia, que é a carta do Vitório, que a ideia da morte, a simbologia da morte para o mundo e do nascimento de uma novidade de vida, a ideia de regeneração, que é muito central na teologia dos pentecostais italianos, a ideia de regeneração. Então, a ideia de morte e renascimento em Cristo é central, então não tinha espaço para caber denominação. No entanto, é mais um fenômeno sociológico, a pessoa começa a achar distintivas. E teve, só para mencionar alguns casos rápidos, teve uma igreja chamada Igreja de Cristo Jesus, ou Igreja de Nosso Senhor Jesus, que era um grupo, foi um baiano, um batista, que foi para São Paulo na década de 30 e formou uma igreja lá. Os batistas não aceitaram ele. Daí que ele fazia? Ele mandava os membros dele baixar na congregação. Porque é tipo um pagamento, tem que fazer inscrição, qualquer coisa, né? Depois a igreja dele cresceu, teve algumas modificações, um monte de gente veio para a congregação, e principalmente no Paraná. E vieram todos sem rebatismo, isso nos anos 70. Então, dá para ver que não foi consenso. Então tem alguns irmãos lá de Pomerode, de Santa Catarina também, que o Itamar conhece, da Remanescente. E a ideia começou quando a aparência começa a distinguir em relação aos outros. Quando essa era a maior igreja mais visível que usava véu, mas, no entanto, tinha outras no Brasil. Era a mais visível que o Ministério da Assalariado, no entanto, tem outras até hoje. E isso acabou formando mais um fenômeno sociológico do que histórico ou teológico. E não era exatamente justificado com base em doutrina, que falou coisas especiais, e começaram a achar o que podia diferenciar entre si e outros. Né? Hoje eu sou procurado por diversos anciões aí, e até eles me pedem essa carta do irmão Vitório, me pedem a carta do irmão Miguel. Então, tem um projeto que eles querem deixar o rebatismo de lado. Então, já diversos anciões me procuraram, já conversaram sobre esse assunto, e eles pretendem rever essa parte, porque muitas pessoas de outras igrejas gostam da congregação, quer fazer membresia na congregação, não vão por causa do batismo, porque eles esbarram na parte do batismo. Então, tem vários anciões aí querendo rever esse conceito. Não sei se um dia... Perfeito, Deus. O Davi caiu a conexão dele.
Então, a obra hoje, se ela fosse centralizada desde o seu princípio, hoje, mundialmente, eu acredito que ela estaria mundialmente muito grande. A Itália é muito grande, a Argentina é muito grande, o Brasil ela é grande. Então, o próprio Estados Unidos, embora que modernizada, a igreja americana também. Então, mundialmente, alguns irmãos italianos lá, voltou e tem uma igreja muito grande lá. E, alguns países da África, alguns países da América Central, e outras igrejas também que não têm vínculo. Congregar numa igreja na Guatemala. E lá tem muito terremoto. Então os endereços 5 quadras norte da fonte e tal, não sei o que e tal. Eu cheguei numa igreja, finalmente cheguei na igreja atrasado, sentado lá, as irmãs de um lado, irmãos do outro, véu, só um instante na frente, e os irmãos glorificando, glória a Deus, amado seja Deus. De repente, na hora de começar o culto, minha irmã pega um pandeiro lá. Irmão, isso aqui é a congregação cristiana? Não, 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 irmão, essa igreja apostólica livre. E a igreja a congregação tá 2 ruas para baixo, vira à esquerda. Ah, tá, saí e fui. Daí eu fui perguntar para os irmãos, e aquela igreja? Não, aqui todo mundo são assim. Os pentecostais da América Central, os mais pobres, mas de origem indígena, os pastores, os anciãos não ganham salário, algumas têm mesmo as palavras de batismo que a nossa, usam véu, e por que não ter comunhão com eles se for questão de costume? E outros mais. Então, tem mais o que a gente se aproximar dos ossos do que afastar. E mesmo aqui na Noruega tem alguns movimentos que são muito similares à congregação. irmão Léo, conte para eles como seria a coleta lá no princípio. Antigamente passava a cestinha. Isso é uma coisa que o Brasil começou a fazer de ser anônimo. Geralmente, depois dos testemunhos, e o ancião para frente, não, o diácono para frente, e o ancião era vetado botar a mão no dinheiro. E orava em pé. E o culto é mais ou menos a mesma ordem, mas alguma coisa mudou. Por exemplo, abria-se o culto com uma oração em pé. Era oração mesmo. E orava antes da palavra também. E era feita essa oração, depois passava o pratinho e para coletas especiais as pessoas iam na frente ou colocavam no bolso do diácono ou de uma caixinha na frente do púlpito, que é um costume católico. Você vai na Itália, as igrejas mais tradicionais, quando vão fazer alguma coleta especial, eles vão para frente lá e jogam as joias, dinheiros e coisa no altar. Né? E eu via até mesmo para alguns lugares ainda tinha o costume de fazer caixinha na frente, caixinha de sapato para coleta especial, as pessoas iam na frente e colocavam até mesmo objeto, relógio, outras coisas. Então é um costume interessante que eu acho Pegando o gancho, irmão Léo, irmão Itamar também, que eu conversei recentemente, com algumas coisas que antigamente, né, eram diferentes, no que se diz respeito à reunião de jovens e menores, e até aquele livrinho, né, azul que a gente tem, com alguma alteração sobre chamado histórico, né, chamado assim, né, o título hoje, histórico da obra. Antigamente era escola dominical, já teve escola dominical, era reunião de jovens, como é que funcionava, até que ano parou, como é que funciona? Davi, juntando a sua pergunta aí, fizeram.
Fizeram uma pergunta aqui no chat, perguntando sobre o que os machos do estudo bíblico e qual a posição dos irmãos. Aí, se puderem falar um pouco também sobre a história, né? Se a congregação já teve em algum momento. Quando perdeu, deixou essa. E quando deixou esse estudo bíblico mais teológico de fato. Tamar? Então, a escola bíblica existiu sempre, desde a época da presbiteriana, desde a época que eles se reuniam em nome do Senhor Jesus, que foi o período de 1903 a 1907, se reuniam somente em nome do Senhor Jesus. A Assembleia Cristã, ela também teve a escola dominical. A Assembleia Cristã ela foi constituída, ela teve essa personalidade jurídica em 1910, em janeiro de 1910. E no período que foi a Assembleia Cristã e que o Brasil pertencia à Assembleia Cristã lá nos Estados Unidos, que pela carta do missionário Monfort vê que a igreja do Brasil ela era financiada pela igreja americana. Então, ela representava a igreja americana aqui no Brasil. Embora que aqui não tinha nome, não tinha placa na igreja, ela tinha comunhão com a da Argentina, a dos Estados Unidos, perdão. E lá tinha escola dominical, o Brasil também tinha escola dominical. E é interessante que quem atendia as escolas dominical, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eram irmãs. Olha que interessante, rapaz. Então, tinha escola dominical e irmãs que atendiam. Olha, irmão Itamar. Peraí, irmão Léo, que eu já... tem alguém aqui que já está perguntando onde consegue os livros. Vai lá, irmão Léo. Aqui, ó, no Inário de 1928, se vocês pegarem eles, vocês vão ver que lá tá no final dele, ele tem hinos para as escolas dominicais. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse Inário aqui, ele está em uso ainda na igreja do Mão Franciscano, né, irmão Léo Alves? Ele usa esse mais um inglês. Aqui, ó. Lá embaixo, se vocês forem ver, ele está escrito hinos para a escola dominical. Então, no próprio Inário, ele vinha falando das escolas dominicais. E no Brasil, ela foi substituída, eu acredito que foi na Convenção de 36 que foi substituída por culto de jovens. É uma coisa que ainda tem que se estudar mais um pouco para chegar bem a data precisa, aonde que ela foi substituída pelos cultos de jovens. Mas, de repente, o irmão Léo já tem essa informação. Eu ainda estou estudando essa parte. Aí que tem um interessante a parte da escola dominical, porque se pegar os documentos escritos, fala para a partir de 36 ser organizado. Mas antes disso já tinha alguns lugares. Na Lapa, em São Paulo, e era chamada Escola Dominical, até esse dia o meu mandou a foto do pai dele, o avô dele, que foi o primeiro monitor da Escola Dominical. E em Terra Preta, que era um distrito de... Eu esqueci um lugar. Interior de São Paulo, perto da região metropolitana, tinha um ancião chamado Pietro Petri, que ele era muito bem de vida. A escola dominical ensinava as crianças não só a Bíblia e outras coisas, mas ensinava até o básico de ler e contar, de matemática. E prática de higiene, outras coisas. Ele criou nesse sítio que ele era ancião, é uma região rural, uma escola, a escola dominical nossa, ela cresceu, Deus abençoou, prosperou, e hoje é uma escola, que é o nome dele, virou uma escola estadual. Começou como escola dominical da Congregação Cristã. Nossa. E tem, eu acho que 2, 3 irmãs ainda no Brasil que ainda preside. Na Casa Verde, onde minha tia faz comum em São Paulo, até antes do Covid era uma irmã que atendia. Então, a partir de 36, parece o nome do Morricieira como primeiro cooperador na Lapa e na Bom Retiro, mas, como diz, já tinha anteriormente, e o estilo dele era mais pentecostal, digamos. Ao invés de fazer estudo bíblico, ele fazia mais busca de dons, outras palavras. Então, meio que foi morrendo. Mas um tio-avô meu, lado materno, ele converteu aos 18, 19 anos, foi colocado para instrutor de escola dominical no Paraná. Ele pediu para o meu avô, lado paterno, que ele era analfabeto, praticamente. Sabia ler e escrever muito ruim.
que desse algum material de apoio. Na próxima vez que meu avô foi a São Paulo para uma reunião, ele comprou um dicionário bíblico e uma concordância. Com esse material, ele voltou para a cidadezinha de lá, que é Tamarana, e começou a formar os jovens usando esse material e usava esse método que é por tópico, né? E esse foi o padrão. E a partir dos anos 60, surge um discurso falando que não era para chamar de escola dominical, e porque joga sempre a culpa no Franciscon. E que também perguntei pro neto dele, que era instrutor, o Luiz Franciscon Carreiro, morreu em 2018, que nunca escutou falar disso. Até hoje, na igreja de Chicago, tem a placa lá, Sunday School, 9h30 da manhã, aos domingos. E interessante, em Chicago, quando a irmã Rosina começou a ficar velhinha, eles pediram para uma instrutora de outra igreja, chamava Dorothy Wright, uma americana, anglo-americana, vir ensinar as crianças, só falava inglês, não falava italiano. Então, quando a irmã Rosina aposentou o cargo dela de diretora, que era a diretora de escola dominical, foi essa irmã que ficou, e ela ficou praticamente atuando até antes de morrer. Ela morreu em 82, A irmã 83. Rosina é a esposa do irmão Franciscão, não é isso? Sim. Isso. Era diretora de escola dominical. Sim. Tem a biografia dela também. Olha aí, gente. É linda a biografia história, da esposa do irmão. Falta tempo para falar sobre ela. A história É, dela né, rapaz? é maravilhosa. E é interessante que muitos desses materiais sobraram, existem ainda. Por exemplo, em Nova York tinha um ancião que ensinava tipo estudo bíblico para adultos, uma coisa mais profunda. Às terças-feiras, e dele sobraram 40 livros. E tem aqui, tipo, reunião de terça-feira à noite, o qual era transcrito e era gravado, e depois alguns irmãos passaram no papel. E então, tipo, o que aconteceu? Nos anos 50 surgiu esse movimento estranho. Meu avô estava na Bolívia. A tradição da família é que o irmão Francisco mandou uma carta falando de coisas, que infiltrações na obra de Deus estavam querendo mudar as coisas que eram no princípio. E estavam querendo negar a celeste vocação com imposições humanas. Essa é a frase. E daí tinha esses dois problemas: o legalismo e o anti-intelectualismo. Eu veio para o Brasil, veio para Paraná, e teve alguns irmãos que foram sentados por isso, o outro meio que fugiu, foi para Goiás. E em São Paulo, o irmão Francisco colocou o irmão Vitória e o irmão Miguel Espina, que eram mais jovens, o irmão Ricieri e o irmão João Fronte, para levar à frente a igreja por causa desse movimento. Então, que interessante, tipo, o Vitória ele tinha sido recém-ordenado, e o Francisco pediu que os velhos fossem para Chicago, e o Vitório também. Daí, muito mão de vaca, o pessoal só foram pagar passagem para os velhos. O Vitório fica no Brasil, depois a gente manda para ele as coisas. Né? Chegou lá, viemos para a reunião, o irmão Francisco, não, a reunião não é com vocês, era com o Vitório. Pagaram a passagem, o Vitório foi. Assim, fica com o irmão a responsabilidade de atender os cultos quartas-feiras no Brás e nas assembleias anuais dos anciães. E os irmãos mais velhos, que era o irmão Romano, o irmão Jofinote, estão mais velhos, e vocês vão tocar a igreja. Quando o outro ancião ficou sabendo, ele ficou furioso, ele pediu a conta do trabalho dele, foi trabalhar de caixeiro viajante. Deus abençoou ele no trabalho, que vários lugares no Brasil, que ele foi inclusive na Bahia, no Ceará, no Pará, Norte de Minas, ele plantou a igreja. Mas segue a tradição dele, a linha dele. Mas porque ele era da Igreja Presbiteriana Italiana, converteu em 1910, só que ele não tinha muita moral, porque em 1913 ele participou de um então ele não tinha muita moral com o velho Francisco, né? Então foi a partir disso que teve essa mudança
tem uma mudança bem drástica, assim, que e minha avó, por exemplo, eu não identificava muita coisa. Ela nasceu na década de 30, em 28, ela viu toda essa transformação, então, para ela, muita coisa para ela era novidade. O que hoje é considerado tradicionalismo, coisas antigas, para ela era novidade. Olha só, rapaz, Maravilha. que coisa, né? O pessoal está bastante surpreso, né? De antigamente a gente ter uma escola dominical, a gente vê aqui nos comentários, né? E é, partindo disso, né? O que mais assim que a gente tem assim, que mudou, né? A alteração dos pontos de doutrina, ou o irmão Itamar também quer falar um pouquinho mais sobre a irmã Rosina, né? Que é uma cara serva de Deus. Inclusive, tem vários livros, tem vários não, tem alguns livros, alguns de apologetas, né? Que discorrem sobre a congregação. O livro tradicional da CPAD, Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira, né, e o outro autor eu acabei esquecendo, sempre vinha trazendo a congregação como seita, né, a congregação cristã como seita. Hoje não mais, né, hoje parte dos apologetas classificam a congregação como um movimento contraditório de seita dentro, né, da congregação. E o outro livro que tem é um livro azul, né, o autor também é Coutinho, não lembro o sobrenome, mas aqui a gente não está para falar sobre isso. E ele vinha falando um pouquinho da irmã Rosina, alguma coisa assim de uma rebeldia. Tem como falar de uma forma breve para nós, irmão Itamar, sobre a irmã Rosina? Então, falando em história da congregação, nós temos o Léo Alves, que é uma pessoa que escreveu muito, só que não está em livros, mas ele tem muito escrito, como eu já falei, desde Sim. 2000 desde o ano de 2000, muita coisa eu pesquiso, daí acabei tendo contato com ele. E só que fora isso, nós temos pessoas que escreveram, é que não se tem mais para venda, mas nós temos o irmão Paulo Medina de Maringá, ele é genro do irmão Souza. No ano de 2000, ele já estava na sua 10ª edição do seu livro. É um livro muito bonito. Eu até incentivei ele que voltasse a publicar o livro, mas ele não quis. Ele falou, tem outras pessoas que já escreveram aí agora e eu não quero escrever mais. Mas tem um dos primeiros que escreveu da congregação, então, o irmão Medina. Depois tem um ali que tem a Verdade por Trás do Véu, que fala alguma coisa. E tem alguns outros também. Tem o meu de 2010. Depois vem desse outro autor que você falou aí, acho que é 2018. A biografia que eu fiz do irmão Froscon, a primeira versão foi em 2016. Então, nessa parte de livros, tem bastante livro aqui. Pessoas que escreveram a história da congregação. E sem dizer isso, tem anciães ou algum cooperador que fez alguns livretinhos pequenos que eu também tenho na coleção. Então, é bastante pessoas que escreveram da congregação, porém, não é todo mundo que conhece, na verdade. É verdade. Entendi. Vamos lá. Outro ponto, falaram aqui, é a questão do relacionamento com outras denominações, né? O irmão Franciscon, ele tinha um relacionamento com algum dos fundadores, né? Uma amizade com algum dos fundadores da Assembleia de Deus também. Não sei se é o Daniel Berg ou o Guinaveng. O que os irmãos têm para falar, assim, para nós? E os demais anciãos também, que, como os irmãos relataram, sempre tiveram uma postura honesta, coerente, referente a alguns pontos contraditórios, como rebatismo, né, mudança de alguma coisa, como o irmão Vitório Angra, Miguel Espina. Como era o relacionamento desde o irmão Franciscon e das demais denominações, né, com o decorrer da história da congregação como instituição ou como ajuntamento mesmo? Bom, Léo, você quer falar sobre o Gunnar? Sim, eles se conheceram em Chicago na missão do Durham. Eles tinham mais proximidade com o Gunnar Vingre e se encontraram em São Bernardo, na década de 20. E depois não foi só ele, veio também outro missionário da Suécia visitar São Paulo na década de 20, ficaram com eles. A filha do Thomas Barrett,
que é o fundador do pentecostalismo na Noruega, foi estudar música na Itália e congregava com os irmãos lá, e quando parto foi para Roma, pregou na nossa igreja. E essa irmã Lucy Lederman, que foi que introduziu a doutrina do batismo do Espírito Santo para o William Durham, encontrou por algumas vezes com eles, tanto no Brasil quanto na Argentina, visitou a igreja na Argentina, na Palestina, em Nova York. E existia um certo sectarismo na época, principalmente com aqueles que não eram pentecostais. E mais ou menos a partir da década de 30, meio que começa a diminuir. E tem dois irmãos, os irmãos Palermo, eles eram de Chicago, eles casaram com duas jovenzinhas escandinavas de uma igreja evangélica livre e participaram da cruzada do Billy Graham, vieram para o Brasil e coisa e tal. E nunca, até por exemplo, pouco antes de morrer, o David Duplessis, que é um missiólogo pentecostal e participou do Concílio Vaticano II, do Conselho Mundial das Igrejas, ele tentava formar ele foi um dos fundadores da Confraternidade Pentecostal Mundial, visitou Francisco, foi tratado como irmão, sempre foi tratado como irmão, e isso nunca foi problema. E como o Itamar está falando, tem vários escritos. Teve um pastor, o Kei Waza, ele foi presidente da igreja evangélica Holiness, que é uma igreja japonesa, e ele pesquisou a vida da congregação por 30 anos. Ele foi para Chicago, ele conheceu os descendentes, ele era muito amigo do irmão João Finotti, irmão Davi Finotti, e sempre foi recebido como irmão pelos irmãos da congregação. Ele está vivo até hoje, Deus o conserve. E, no entanto, como diz, essa tendência, esse nome sociológico querer se distinguir, acaba surgindo uma vertente que é extremamente fechada. E aos poucos foi perdendo contato. Minha família, meu pai, lembra que eles receberam os irmãos de fora, em Ponta Grossa. Foi uma irmã que era meio gorda e ela fundou a casa. E os irmãos tiveram que macaquear a casa. E era uma irmã que usava um chapéuzão e coisa e tal. E existia o contato, só que era coisa informal. Nunca foi criada uma convenção mundial das igrejas de origem italiana ou que seja. E à medida que foi morrendo os pioneiros, acaba o contato. E eu conheci com um irmão, um americano, e conversando por telefone com eles, só conversei por telefone, ele foi ordenado em 39. E daí ele viu que o meu sotaque não era americano, perguntou, mas você é de onde? Do Brasil. Ah, no Brasil? Ah, ele falou boca cheia. Ah, no Brasil a gente tem mais de 10 mil igrejas. E foi irmão Francisco para lá, não sei o que, eu lembro, não sei o que. E na cabeça dele tá tudo unido, mesma coisa. Isso foi em 2010, por aí. Entende? E na cabeça dele tá tudo em mesmo tanta paz e comunhão. E, infelizmente, como disse, esses pioneiros foram morrendo. Alguns irmãos que mantinham contatos pessoais, tipo, a minha família, o meu avô, recebeu apoio financeiro, inclusive, da igreja de Bom Francisco. Eles mandavam binário, mandavam coisa. E à medida que morreu, perdeu o contato. Agora é outra igreja. Então, então é parte digamos, fenômeno de migração e internet. As pessoas estão se redescobrindo. Isso é importante. Conectar tanto na Argentina, na Itália e nos Estados Unidos. E dentro do Brasil. Irmão Léo Alves, como você vê essa questão da obra nos Estados Unidos, Itália, Argentina? Eu reconheço ambas, tanto o Brasil como lá, como obra de Deus. Existe um escritor aí no Brasil também,
que ele diz que essas igrejas se tornaram seita, que não são mais obra de Deus, e que a congregação é a única que ficou com a obra de Deus. O que você me diria sobre isso? Olha, nos Estados Unidos a igreja cresceu muito rápido. Em 1920, tinha igreja em Los Angeles e tinha em Boston. É uma distância de Oiapoque a Chuí, quase. No Brasil, não, cresceu devagar, mas devagar e sempre. Foi a partir de São Paulo, foi expandindo, pela linha do café e coisa. E então cresceu de forma mais sustentável. Na Itália, teve a perseguição dos fascistas, a igreja foi fechada por quase 20 anos. E quando foi reaberta, as pessoas não se identificavam. Tinha gente que morava perto um do outro e não sabia que era crente. E cada grupo desenvolveu assim, costumes diferentes. Foi muito difícil reconectar na Itália. E na Argentina, infelizmente, também teve muita briga de família. E surgiu lá, tem a Assembleia Cristiana de Villa Devoto, Calle Asunción, a Santa Fé, Vila Lynch, que virou Congregação Cristã. Mas o que aconteceu é que, pelo que conheço, pelo que a gente manteve comunhão, contato, não tem como falar que não são nossos irmãos. A ideia que a gente, aliás, esse próprio livro fala, que a igreja é invisível, que a gente é unido pelo fato que Cristo morreu por nós, Deus nos redimiu, nos regenerou, e o Espírito Santo nos agrupou. Essa é a ideia de igreja. Você pegar aquele livrito de mensagens que foi dado pelo pastor Doran, fala exatamente, esse que tem um povo aqui, o outro lá e acolá, mas o terceiro se pode achar. Então, não precisa a ideia original que foi, pelo menos que foi ensinado, coisa que não precisa estar sob o mesmo nome, a mesma organização para se reconhecer. Tanto que, tanto a Assembleia Cristiana quanto a congregação recusa usar o nome igreja. É uma tradição nossa de que a igreja é a ideia de o corpo espiritual daqueles que são inscritos no céu. A ideia de Interessante, né? dominação, Perfeito. tanto que o registro da igreja dos Estados Unidos usava Unorganized Italian Christian Churches. Usava no plural no sentido de igrejas, mas como igreja maiúscula, sempre houve resistência à ideia de igualar a dominação com igreja. Isso é histórico, isso não é só da... Olha só, meus irmãos, a gente está com um horário avançado também, eu creio que os irmãos têm alguma coisa. A gente vai para uns pontos mais diretos e depois a gente vai entrar no assunto contemporâneo mesmo, né, de como está, né, a denominação Congregação Cristã no Brasil, e depois o irmão Itamar vai falar um pouco da Assembleia Cristã. Quem entrou, né, já no decorrer da live, o nosso irmão Itamar, ele é ancião na Assembleia Cristã, uma das dissidentes também, fundadas pelos irmãos também que fizeram parte, né, do movimento pentecostal italiano. Mas muito preocupa, né? Os irmãos hoje, principalmente jovens, outros com a descoberta da internet, né? Nesse caso, em alguns casos, eu creio que a internet sim é uma providência, uma bênção de Deus, né? Que se pode buscar, se pode ler, se pode se encher sim, né? Do conhecimento da graça, da leitura das escrituras propriamente dito. Identificam muitas mudanças, né? Muitos costumes antibíblicos, muitas diferenças. Então a gente parte para a história e normalmente a gente parte para a história como refúgio para saber, para ver mesmo, né? E até hoje vamos dizer assim, todo mundo hoje, né, pode falar sua opinião, né? Todo mundo tem uma liberdade, pode ligar ali sua câmera e dizer que é isso, isso e isso. Então a gente tem que buscar fontes, né, para saber. Quando muita gente vai para a história da congregação e percebe que não é semelhante aos costumes locais, vamos dizer assim, né, aos costumes regionais, né, onde ele congrega, onde ele faz parte ali da comunhão da igreja, e quando ele percebe, né, que está muito diferente, ou quando ele percebe que é diferente da história da congregação, e quando ele descobre essa história, ele fica maravilhado, né? Ele fica bem maravilhado e tem a sede. O jovem normalmente é mais ansioso,
a gente sabe disso, tem trabalhado nos grupos de estudo bíblico, estamos tentando de forma, né, pacífica falar, trabalhar, porque o Evangelho de Cristo não é só para quem não conhece ainda, né? O Evangelho tem que ser pregado constantemente, né? Aos salvos também, e aqueles que não ouviram também, né? O Evangelho tem que ser pregado, a Boa Nova tem que ser pregada frequentemente. Que palavra os irmãos têm de esperança para quem ainda é membro da congregação, quem ainda continuou, persiste, ou quem ainda espera, né, alguma coisa, algum retorno? Os irmãos veem, né, uma retomada, alguma origem, ou alguém, né, reconhecendo alguma mudança, alguma coisa desses fatores. Tanto o batismo já foi falado, né, o rebatismo, né, alguns irmãos já procuram embasamento, tanto em cartas do irmão Vitório Angari, né, e rejeição também do nosso irmão Miguel Espina, tanto também o anti-intelectualismo, né, que é a rejeição total do estudo das escrituras, né, ou a revisão dos pontos, nos nossos pontos de doutrina. Que palavra assim, de ânimo, que os irmãos veem e acham que, né, estão caminhando e Deus está iluminando, abrindo os olhos dos servos de Deus, né, que regem o corpo ministerial. Que palavra o irmão tem para a gente, né, para nós jovens? E aí, irmão Léo, irmão Tamar? Olha, eu acredito daqui, não já, mas daqui uns 10, 15 anos pode que venha muita mudança para melhor. Isso é, se Cristo não vier buscar a igreja antes, né? Mas eu acredito que pode que venha mudanças boas, sim. Só deles terem introduzido essa semi-escola dominical agora, que tem, não sei aí na região de vocês se tem, mas para cá tem, já são irmãs que estão atendendo. Então, isso aí já é um grande avanço. Já você voltou praticamente às origens. Como relatei que diversos anciões têm me procurado atrás de documentos para rever essa questão do rebatismo, eu acredito que pode que venha boas novidades pela frente, sim. Interessante. Irmão Léo. Glória a Deus. Bem, é uma questão complexa porque os problemas não é de hoje. Vão surgir novos problemas. E algumas coisas a gente tem que voltar ao princípio, só que também eles não eram perfeitos, eles erraram muito. Eu e Itamar tem que fazer um live só falar das brigas que teve. Então, e também ignorância mesmo. Por exemplo, a tendência anti-intelectual começou no passado. O próprio Francisco queimou os livros de teologia dele, no dado momento da vida dele. Embora não era contra a escola dominical. Eu tenho uma carta do pastor Durham falando que o pastor Durham era contra a faculdade bíblica. Não, tem que estudar a Bíblia só nas igrejas locais. É um dos poucos documentos que ele menciona no Monte Franciscon. E prova disso que funciona, ele dá o exemplo do Franciscon. E as mudanças acontecem, a gente está tendo mais acesso à informação, as pessoas têm mais acesso à informação. E a gente, queira ou não, é plausível de responder essas mudanças. E eu creio que com o maior avanço, principalmente conhecendo as escrituras, as pessoas vão viver mais, fundar construir sua casa na rocha, que é Cristo. O que aconteceu é que as pessoas constroem ídolos, é muito fácil. Quando o povo saiu do Egito, o ídolo que foi feito, o bezerro de ouro, os outros acham que é um outro deus, mas não. Se pegar em Ugarit, que é uma cidade no Antigo Oriente, o deus Elohim é retratado como um boi, como um bezerro. Ou seja, não é porque fala que é Deus que é o mesmo Deus. Não é identificado pelo nome ou pelo imaginário. É identificado principalmente pelo como se relaciona, como se manifesta, como se revela. E muita gente cria ídolos para criar a questão de sua fé, sua esperança de salvação, de relacionamento, com coisas mais tangíveis. Então, vou identificar com esse grupo, com aquela outra pessoa, e isso, de forma alguma, é bom. Infelizmente, vemos, por exemplo, no Brasil,
o brasileiro é muito suscetível a modas. Há um tempo atrás a gente teve um movimento chamado Sete Partes, depois teve um movimento neo-israelita, agora temos os novos calvinistas, e cada um se apresenta como a última bolacha do pacote, e, no entanto, muitas pessoas que saem da congregação ou dentro da congregação que participam desses movimentos estão trocando uma areia por outra, às vezes mais movediça. E muitos não conheceram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, e não tem uma relação de fé. Eu conheço casos de uma pessoa que ela participava dos cultos e mais barulhentas, orações, movimento e coisa. Um dia, a gente foi na casa de um cooperador para assistir o filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E ela ficou, caraca, meu, ele ressuscitou. Ela não sabia que Cristo tinha ressuscitado. Não, mas você não tá falando nenhum, fazendo, agitando o pessoal, tocando violão, e falou, mas o que você acredita então? Não, eu achava que Jesus tipo um anjo, um santo, uma coisa. Essa foi a instrução que ela recebeu. E, no entanto, isso é chamado de folk religion, a ideia que é a religião não refletida, só transmitida, são geralmente baseado em tabu e medos, é mais temor e tremor do que fé e esperança. E quando a pessoa conhece a Deus, ela tem uma relação de fé, sabe que a presença de Deus está na vida dela, sabe que Deus está fazendo um milagre, está acompanhando. A gente está comentando, o Itamar falou assim, se Deus não vir, Cristo não voltar nos próximos 10 anos. E a gente vê milagre acontecendo toda hora. Esses dias, uma baleia cuspiu um homem lá nos Estados Unidos. Meu cunhado, Deus está fazendo uma obra de libertação que estava como Lázaro. E já clinicamente, praticamente morto, e Deus trouxe a vida, que são de 2 a 3 meses agora. Então, esse Deus presente continua, e a igreja não é uma imaginação, não é um clube social. Eu creio que Cristo é a cabeça e nós somos membros, a gente é perfeito, mas o Espírito Santo está na igreja no sentido letra maiúscula, não denominação, e está atuando nos seus membros. Então, existe um cuidado. As portas do inferno nunca prosperaram contra a igreja nos 2008, e até que Cristo venha, jamais vai afetar. Glória a Deus. Que maravilha. Os livros, irmão Itamar, a gente encontra onde? Pode me procurar através do Instagram mesmo, tá? Que é a biografia do irmão Franciscon, ou pelo meu Facebook, historiador Itamar Coutinho, ou no meu WhatsApp, 42 98801 4269. Pronto. A gente vai deixar no comentário depois da live, que vai ficar salva. Irmão Léo, depois o irmão vai passar também para a gente, onde a gente lê os artigos do irmão, tá bom? Para a gente passar para o pessoal também. Nós vamos encerrar e eu vou dar a oportunidade dos irmãos fazerem as considerações finais, e a gente vai fazer uma oração, sim. Tá? Mas aos que estão acompanhando desde o início, né, ou quem vai assistir depois gravada, é tudo novo pra gente, né? Essa questão da live, eu, Luan, Irlan, os meninos, a gente tá ainda se afeiçoando a isso, mas o nosso propósito é que o Evangelho do Senhor Jesus seja propagado, né, seja pregado entre nós, e que a gente vai trazendo, né, se Deus permitir, o irmão Itamar vai escrever alguma coisa também, a gente posta aqui, alguma curiosidade, né, se ele autorizar, a gente vai estar postando aqui, marcando a página dele, né, alguma coisa a mais, porque é muita coisa, como a história, né, é bom o pessoal ter acesso aos livros do Servo de Deus, e alguma curiosidade, a gente vai repostando o que está postado, né, na página dele, marcando tudo direitinho, colocando, né, a autoria, né, o irmão Léo também, que tem o Instagram, né, Cultura Bíblica, muito bom, de ciências, né, irmão, ciências bíblicas, não é isso, irmão Léo? E a gente vai repostando sempre, vai indicando, vai mostrando, passando para vocês. Mas como Deus, irmãos, né? Nós fazemos parte da comunhão, né, do corpo de Cristo, né, da igreja de Cristo. E irmão Léo bem colocou no fim, né, que as
as portas do inferno nunca prevaleceram, não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. E no mais, vamos ao arraial, né? Estamos ao arraial e anunciamos o Evangelho de Cristo, sem temor. Mais alguma coisa, irmã Itamar? Olha, quero dizer que estou bastante contente, feliz. E parece que nós estamos revivendo lá na época do irmão Franciscon, do Maximiliano Tozeto, do Michael Palma, cada qual na sua comum, que levava um nome diferente. E estamos aqui, vocês da CCB, eu hoje da Assembleia Cristã, já fui da CCB, tenho muitas boas experiências lá dentro, mas vamos dizer que me identifiquei mais com a Assembleia Cristã, por coral, por estudo bíblico, então me identifiquei um pouco mais com a Assembleia Cristã. Sabemos que o caminho é único, é somente Jesus Cristo, não existe outro, então isso é bom. Como lá no passado, o que ligava aqueles irmãos era a doutrina, era a Bíblia, hoje o que nos liga também aqui é a história, é a Bíblia também, então isso é muito bom. Com o passar do tempo, a partir do momento que todos vão conhecendo a verdadeira história, eu acho que vai caminhando um pouco dessas divisão, dessas paredes e também do exclusivismo. É muito importante o exclusivismo cair por terra. E quero falar do novo projeto que eu tenho aí. A Assembleia Cristã lá dos Estados Unidos, ela me otorgou o direito da tradução dos livros que ela publicou. Então ela tem 2 livros lá fantásticos da história. O Léo Alves já deve ter praticamente traduzido muitas coisas desse livro. Eu vou mostrar rapidamente aqui eles. Um é esse aqui. E o outro é quando ela comemorou os 50 anos. Mas ela conta da convenção para frente. É um livro bem grosso. E tem também muita história boa. E é bom para desmistificar muita coisa. Então, muito achismo, muita coisa que foi falado que não confere de fato com a história, é bom. Tanto o irmão Léo Alves, como eu, como tem outros historiadores que estão vindo aí, nós temos um grupo aí que faz parte eu, o irmão Léo e outros professores da congregação, está vindo uma safra muito boa aí, que realmente está dedicado em conhecer a história e documentar a história de fato, o que foi, né? Não ficar com achismo, não ficar inventando moda, mas de fato documentar a história verdadeira, isso aí vai ser muito bom. Então, vocês vão ver daqui uns anos, aí vai ter muita coisa boa aí, tem muitas pessoas aí focado em estudar, em traduzir, logo, logo vai ter muita novidade por aí. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Ô, irmão Léo, o irmão tinha conversado comigo, eu achei até bastante curioso, de algum ancião que até ensinava, né, nas faculdades, de algum projeto, né, de pregação do evangelho nas faculdades por aí na Europa. O irmão Léo mora na Noruega, não é isso, irmão Léo? Sim. Noruega, né? E conta para nós um pouquinho, para a gente orar, fazer uma oração e daqui a pouco a gente encerrar. Não é só aqui na Europa, não. No Brasil, tem um irmão ancião na Unesp. Também ele coordena um grupo de cientistas da congregação. Tem alguns projetos, tipo o CCUSP, algumas faculdades, tipo núcleos. Tem um primo segundo meu em Foz do Iguaçu, que coordena um projeto de extensão que é ciência e religião, não é voltado só para a congregação, é da própria universidade. Na Espanha tem o irmão Giuseppe, que também tem um trabalho de diálogo com a ciência. Ele é ancião mais velho da Espanha. No Texas, na fronteira com o México, o irmão Carlos Gonçalves, ele é helenista, é classicista, ele faz grupo de estudo do grego bíblico na universidade, no hospital que ele trabalha, que ele é oncologista. E no passado a gente teve irmãos como o irmão Arno, que foi professor no Geneva College, eu conheci ele. O irmão Joel também, que não está mais desafiliado, ele foi professor, é professor de economia. Então tem vários irmãos que estão no mundo acadêmico. E a ideia digamos, Servir a igreja, né? Diferentes áreas.
não existe a limitação. E a gente vê um renascido interesse tanto pela história da igreja, pela doutrina da igreja no sentido teológico, tipo esse livro aqui, foi um dos netos do Tozeto e do Palma que fez. É sobre a teologia nossa. E tem também um renascido interesse por estudo bíblico, a congregação, não só no Brasil, mas o Brasil está bem para trás em estudos bíblicos, vocês não têm noção. Tipo, na China e na Índia tem mais gente que estuda a Bíblia academicamente do que no Brasil. Na Argentina, no Peru também. E o Brasil começou a consumir material teológico e bíblico nos últimos 15 anos. Basicamente consumir, mas não produz quase nada. Mas a gente espera que o Brasil em geral, não só na congregação, avance, porque é uma bomba demográfica. A partir de 2030, os evangélicos devem ser a maioria no Brasil. Porém, são evangélicos que têm praticamente conhecimento muito superficial da Bíblia. Eu morava no Texas, lá qualquer pessoa escutava rádio, conhecia mais a Bíblia do que muita gente que é pastor no Brasil, com dentista, doutor e outras coisas, e fala, propaga e escreve tanta besteira que dá vergonha. Então, a gente espera que tenha esse renovo no espírito, não só dentro da iluminação, mas no Brasil todo, que de várias formas a gente precisa, e o Senhor manifesta com seu poder e resgate, né, seu povo. Amém. Amém. O irmão Léo... Um verdadeiro avivamento, né? Como, filho? Um verdadeiro avivamento, né? Que é a centralidade é a palavra de Deus. É verdade. Um verdadeiro avivamento. O irmão Léo congrega na Congregação Cristã de Noruega, estão perguntando aqui. Não é isso? Sim. Uhum. Na minha região aqui, deve ter batizado na congregação, são 5 irmãos. Mas se congrega e for juntar todo mundo, dá umas 20 pessoas, por causa da Covid não dá para juntar mais de 10 pessoas. E os cultos, parte eu atendo, parte o outro irmão que atende. E Deus tem abençoado. Tem alguns noruegueses, a gente está trazendo alguns hinos para o norueguês. E também a gente usa hinos que já estão traduzidos. A gente não tem ideia de fazer hinário exclusivo. Já está traduzido para quê? Alguns tem que traduzir porque é questão doutrinária, questão de métrica também e outras coisas. Mas, louvado seja. O Senhor tem abençoado. Glória a Deus. Que maravilha. Maravilha. Luan, filho. Pronto, só agradecer, né? Estamos contentes, né? A gente poder ouvir tudo isso, a gente ter conhecer um pouco mais da história da nossa denominação, da nossa origem, e assim, ter perspectiva de futuro. Acho que muitos comentários que fizeram no comentário aqui, foi questão de mudança institucional, e assim, às vezes a gente pode até não esperar muita coisa de uma mudança institucional, mas eu acredito que nosso trabalho deve ser mais relacionado com as pessoas, ou seja, com a igreja, uma mudança cultural. Ou seja, quando nós mudarmos o pensamento, a cultura do nosso meio, eu acho que é muito mais fácil uma mudança institucional vinda de baixo do povo. De baixo para cima, né? Isso é por isso que assim, Davi, nós temos assim, os irmãos mais ainda, né? Tem esse trabalho de ensinar, de exortar, de estar divulgando. Isso é importante. Está crescendo bastante isso no nosso meio hoje em dia. Isso. Eu agradeço os irmãos, né? Nós agradecemos também os irmãos. Eu sei que tem muita coisa, e o tempo, eu acho que muita coisa para a gente conversar, para a gente saber. Vamos marcar, Deus vai permitir outras lives até com o irmão Léo, já com assuntos bíblicos, né? Deus vai preparar, vamos ter outras lives com assuntos direcionados, bíblicos, né? Estabelecido temas direitinho, sem ser históricos, mas assuntos bíblicos. E Deus vai preparar outras lives também com o irmão Itamar, viu, meu irmão? Para a gente falar sobre alguns assuntos, o irmão falar sobre algum livro novo, ou contar também alguma obra, ou a gente tratar também de algum assunto das Escrituras, né? A gente conversar, ter uma santa conversação, como costumam dizer no nosso meio. Nós achamos importante nós falarmos, nós nos posicionarmos, porque
existem muitos que se posicionam, né, com boa intenção, mas até com compreensões contrárias à palavra, né? Temos um irmão no YouTube que é até bem conhecido, mas tem crenças, né, avessas, né, a palavra, não crê na Trindade, não crê em tanta coisa, né? E não podemos nos omitir, né? Mas com todo amor, pela guia do Espírito Santo, revestido do poder de Deus, né? E a gente vai estar sempre unido, sempre